Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu quero falar três coisas simples com você hoje. A primeira é: o que Deus te falar, receba. São três princípios simples que eu creio que podem mudar a sua vida. E a gente vai começar aqui em Tiago, capítulo 1 e versículo 16. Então, se você está com sua Bíblia, quero que você abra aí em Tiago, capítulo 1, versículo 16. Enquanto isso, eu quero trazer aqui algumas coisas que vai motivar você. Hoje eu fiquei muito feliz quando abri o nosso grupo lá novamente, né? Porque eu já tinha visto hoje, mas abri agora há pouco e estava lá o testemunho da irmã Cristina Alves, está aí agora conosco aí na live, de que a cada dia está mais feliz. Eu digo isso porque para mim foi uma alegria de eu ver isso, porque a Cristina, ela já foi uma pessoa depressiva, né? E Deus a conduziu para fora dessa depressão, e eu creio que cada dia ela está melhor, está mais forte no Senhor. E como é bom você ver a palavra de Deus agindo na vida de alguém como Cristina e como outras pessoas, né? Cristina Alves, eu estou falando. E como é bom a gente ouvir testemunhos como esse, né? Que ela colocou lá no grupo, dizendo que cada dia mais feliz. Você não sabe o que é uma pessoa depressiva, eu já consegui assistenciar alguns. A tristeza é grave na vida das pessoas. Então, quando uma pessoa que teve depressão fala que está feliz, isso é um fato de que a cura de Cristo operou na vida dela, nas emoções, tocou a palavra, transformou. Isso é maravilhoso. Eu estou feliz pela sua vida, irmã Cristina, e continua firme, continua avançando aí, porque a sua alegria e o seu crescimento é o meu, é o nosso, amém? Nós torcemos por você, assim como todas as pessoas que têm alcançado coisas tremendas através de ouvir essas lives, que têm testemunhado aí. Tem umas pessoas que Noeus me mandou, né, de testemunhos. Eu não consegui ver os testemunhos, mas só o momento que ele disse que pessoas tinham sido curadas do coronavírus, que estavam entubadas. Olha que coisa linda, estão curadas agora, olha que coisa linda. Testemunhos tremendos como esse, saíram de lá, pessoas arriscadas a morrer, mas Deus os arrancou lá do leito. Vamos ter um testemunho daqui a pouco, né, também de Henrique, que em um momento estava numa situação muito difícil. Eu vou deixar depois, talvez a sua mãe ou ele mesmo contar esse testemunho, mas eu fui visitá-lo essa semana lá no hospital, e ele estava muito ruim mesmo. Graças a Deus, temos boas notícias de Henrique, né, o filho de Amélia, e está aí contando já a história. Conversei com ele, e eu creio que em breve ele vai estar vindo para casa, ele vai sair da UTI, está indo para enfermaria hoje. O médico falou que já estava só 5% o medicamento dos 100, quer dizer que 95% ele já tinha sido desmamado, não estava precisando. Também era uma pessoa que estava praticamente desenganada, e Deus tirou ele lá do leito, e agora vai para a enfermaria e logo vai vir para casa. Esses são testemunhos que a gente precisa relatar. Temos também testemunho financeiro, né? Na minha vida, ontem, eu recebi 3 ofertas de manhã e 1 à noite, então foram 4 ofertas. Então ontem eu recebi 4 ofertas, que coisa maravilhosa. Isso é Deus operando, amém? A gente decidiu também investir mais, ofertar mais. Então tem testemunho tanto na vida espiritual, como na vida física, como na vida financeira de pessoas, que no caso foi na minha. E eu quero ouvir o seu testemunho. Você precisa contar o seu testemunho do que Deus está fazendo aí, de uma forma maravilhosa. Eu estava com um valor e mandei para um missionário, né? Eu estava com um valor, mandei para uma pessoa que está em missões, e como foi rápido a resposta desse valor. Também investi na vida de pessoas aqui mais próximas, e ainda vou investir, né? Porque é muito importante a gente fazer isso. E a gente vê os resultados rápidos assim acontecendo, é tremendo, né? Tudo isso por causa da boa e poderosa palavra de Deus. Quando você a coloca em prática, é impossível que ela não traga o efeito desejado. Amém? Então vamos para a palavra de Deus agora. Eu quero trazer essa chave para você. Então a primeira chave é: o que Deus falar, receba. Eu quero dizer para você, alguém pode dizer assim: por que eu não iria receber o que Deus está falando? Por muitos motivos, né? Incredulidade, desatenção, ou apenas só receber na mente e não vir para o coração.
por não estar ouvindo as lives. Então tem vários motivos que a pessoa não possa receber algo de Deus. Ou Deus está entregando uma coisa e eu simplesmente não concordar com aquilo e querer fazer do meu jeito. Então tem várias formas. Ou simplesmente ouvir e não querer. Como a gente vê aqui, a gente vai voltar aí para Tiago, capítulo 1, versículo 16, mas deixa eu te mostrar aqui uma passagem sobre essa questão de receber ou não receber em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Então a Bíblia fala que João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então o que é de Jesus? Está falando sobre Jesus aqui no Evangelho de João, né? Ele está falando aqui: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, isso é o versículo 10, mas o mundo não o conheceu. Então o que era seu? O mundo. E ele diz: veio para o que era seu, o mundo todo é dele. E os seus que estavam no mundo não receberam. Ou seja, ele criou, veio para o mundo e as pessoas não o receberam. Mas Deus é tão educado, né? Tão maravilhoso, porque ele diz assim, mas, ele podia dizer assim, ou você recebe ou morre, mas ele não fez isso. Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, veja, eu posso receber e posso não receber algo. Quem decide sou eu. Essa decisão Deus deixou com cada um de nós. Então, alguém pode receber e alguém não pode receber. Então, é com esse pensamento que nós vamos agora para Tiago, capítulo 1 e versículo é o de número 16. Então ele diz assim: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A gente vai avançar ainda em Tiago, mas eu quero, nesses 3 versículos, já começar a compartilhar algo com você. Então, Tiago está dizendo assim, olha, não se engane. Quando isso tem na Bíblia, quer dizer que alguém pode se enganar. Jamais um alerta vem sem existir o zelo por aquilo ter a possibilidade de acontecer. Então, quando ele dá esse alerta, não se engane. Então, não se engane com o quê? Não se engane porque toda boa dádiva, ou seja, tudo que é bom, toda dádiva de boa, vem, e todo dom perfeito, né? Tudo que é de bom e tudo que é perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, não pode, jamais pode variar, nem sombra de mudança. Eu quero destacar 2 palavras. A primeira palavra é perfeito e a segunda palavra é variação. Aliás, mudança. 2 palavras, perfeito e mudança. Essa palavra perfeito é a que eu acredito que é a mais interessante para nós aqui. Essa palavra perfeito vem da palavra teleios. Essa palavra teleios quer dizer levado ao seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo. Então essa palavra traz essa ideia. É algo que está perfeito ou maduro, aquilo que se aperfeiçoou, ou seja, a integridade e virtude que são colocados, trazendo a maturidade em nós, os seus filhos. Essa é a ideia dessa palavra. Então, tudo que vem do alto, ele traz, não é uma coisa apenas pela metade. Vem perfeito, vem completo, vem pleno, vem finalizado. Todas essas coisas que são perfeitas e que vêm finalizadas, ela vem do alto, descendo do Pai das luzes. É bem verdade que eu quero aproveitar a ocasião para dizer para você que quando alguém nasce de novo, é interessante que tudo que vai ser feito, né, por exemplo, você vai fazer um prédio, você tem que colocar uma estrutura para que o prédio ele possa ter uma firmeza para subir.
Só que quando Deus ele nos aperfeiçoou em Cristo e você vem para Jesus para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe Jesus, recebe a salvação, mas a fundação da sua vida acontece depois. Primeiro você recebe a salvação, você consegue receber a palavra, até estar apto para entrar no céu, mas a fundação ela só vai acontecer posteriormente. Ela não acontece no ato da sua conversão, porque quando você nasce de novo, você é como um bebê. E aí é onde vem ministros, né? Que uma das palavras ministros, que define a palavra ministro, quer dizer aquele que vem sob, ou seja, para vir embaixo, para levantar, traz uma ideia de alguém que está levantando alguém. Então, os ministros também ele tem essa característica, né, de levantar alguém ou conseguir conduzir alguém empurrando. A palavra ministro, ela traz uma ideia de escravos que andavam nas embarcações, em cima ia toda aquela população de pessoas, e em cada banco dos escravos que andavam com aqueles remos, tinha 5 pessoas, para cada banco 5 pessoas. O que lembra para você as 5 pessoas? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então aquelas pessoas iriam remando ali para poder levar aquele time todo para algum lugar. Então o objetivo dos ministros, um deles é conduzir as pessoas, como eu estou fazendo agora, para o lugar aonde Deus quer que você chegue. Esse é o lugar perfeito da sua vida, é o lugar que Deus quer que você chegue. É uma das coisas que o ministro pode fazer. Então, essa dádiva, ela vem do alto, ela vem de Deus. Agora, o fato dela estar descendo do alto não quer dizer que eu vou receber ou não receber. Eu decido se recebo ou não. E não é uma coisa que ela vem como um sistema que você coloca no computador. Alguém chega assim, vou colocar o programa, um software agora para ele começar a trabalhar no computador. Aí você chega com o programa completo, empurra no computador, ele já solta tudo dentro e já começa a trabalhar. Não é desse jeito, não. Vem formas de instruções, de palavras. Você vai ouvir alguém falando sobre isso e você é aquela pessoa que tem a capacidade de receber ou não receber aquilo. Porque tanto você pode receber como pode não receber. E você pode receber e ser como um daqueles solos que Jesus falou, que tem um solo que recebeu a palavra, mas estava à beira do caminho, as aves do céu, a rapina já levou, ou aquele que era em solo rochoso, que por não ter raiz em si mesmo, também foi pouca duração, se escandalizou no primeiro momento. E tem aquele outro que caiu entre os espinhos, a palavra ficou lá, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, concorreram e sufocaram a palavra. Então essas coisas podem sufocar a palavra da nossa vida. Então tem muitas coisas que são contra a palavra, né? Primeiro, a desatenção no primeiro terreno, a pouca duração do segundo terreno, porque não alimentou, não deixou criar uma fundação, porque quanto mais você escuta algo e pratica, aquilo vai se criando, vai ficando uma fundação. E aquela que caiu entre os espinhos, ela existe, mas não funciona porque os cuidados com as coisas do mundo sufocam. E quando você fala com uma pessoa que só vive trabalhando e fazendo as coisas só desse mundo, ele não vai falar as coisas espirituais, ele vai falar sobre tudo. Ele vai falar sobre negócios, sobre o que está acontecendo no jornal, sobre o que o governo decretou agora a partir de sábado. Ele vai falar sobre tudo isso e sabe perfeitamente cada detalhe. Agora, quando fala sobre a palavra, ele não sabe de nada, porque estão mais localizados com as coisas horizontais da vida do que com as coisas verticais que nos levam à salvação. Sabe, irmãos, elevador não anda de lado, não. Elevador, normalmente, nos prédios, ele joga para cima. Ele pega a pessoa no primeiro andar e leva para cima. Então, Deus é do mesmo jeito. A palavra pega a gente, está no primeiro andar e vai nos levando para subir. Então, ele é o nosso elevador. Então, é melhor você verticalizar a sua vida e começar a receber com mais diligência as coisas que são mais importantes.
que são as coisas de Deus, porque essa é a primeira chave que eu estou te dando para o teu crescimento e prosperidade. É o que Deus te falar, receba. Pode até ser que você nem entenda a princípio, mas não quer dizer que não vai funcionar só porque você não entendeu. Porque uma pessoa dizer que não entende da lei da gravidade e por causa disso pular de um prédio, ele morre do mesmo jeito. Ele morre e ainda morre sem nunca saber o que era a lei da gravidade. Portanto, o fato de não entender não quer dizer que aquilo não vai funcionar, porque aquilo existe. Então a palavra de Deus existe e só porque eu não compreendo não quer dizer que ela não funciona. As regras de trânsito, porque você não sabe, se você operar contrário, você vai levar multa, se avançar de sinal vai levar multa. Eu não sabia que tem que parar nos sinais. Você sabendo ou não, o sinal está lá. Se você avançar é multa e pode bater em outro carro e até morrer. Então, assim, o fato de você não saber não quer dizer que aquilo não funciona, que aquilo ali não tem um efeito se a gente violar. Então, por isso que é importante, cada dia mais, você abrir o seu coração para receber aquilo que Deus está te dizendo. Porque aquilo que Ele está te dizendo, nenhuma palavra de Deus, ela é desprezível, tola ou com pouco poder. Toda palavra de Deus é pura. Toda palavra de Deus é poderosa. Toda palavra que vem da boca de Deus, ela vem com propósito. Porque Ele é o dono da sabedoria. Ele jamais vai dizer uma coisa que tenha menos importância do que o que nós precisamos. As coisas que Deus está falando têm a importância que você precisa. Ela cabe exatamente na sua vida. Tudo que Deus fala, ela cabe em você. Por isso que a palavra de Deus fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. São é porque são muitas. Amém? Não é uma coisa só. Tem várias estratégias, várias instruções, várias coisas que Deus está falando para cada área da nossa vida, porque o ser humano, ele é um ser complexo e ele precisa de muitas coisas para poder funcionar. E Deus fez assim, o ser humano com essa complexidade. E somente Ele sabe como nos fazer funcionar corretamente. Talvez você esteja andando muito irritado, muito preocupado, muito ansioso e até com medo. E até outras coisas mais. Sabe por que está acontecendo isso? Porque você não está verticalizando a sua vida, pegando o que vem do alto, está pegando as coisas desse mundo. E você não vai encontrar nada nesse mundo que possa trabalhar o seu coração. Só tem um que pode trabalhar o seu coração, o seu espírito, que vai mover a sua vida. É a boa e poderosa palavra de Deus, e ela vem do alto, ela vem de Deus. Então, quando eu estou deixando a palavra operar na minha vida, eu estou entendendo que eu estou recebendo aquilo que vem de Deus. João disse, João o Batista, que o homem não pode receber algo senão o que vem do alto. E Tiago está dizendo a mesma coisa aqui. Não se engane, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Isso também está em completa concordância com o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, quando ele diz que agora que eu nasci de novo, eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque a nossa vida está oculta com Ele, em Deus. Então eu tenho que pensar nas coisas do alto. Isso não é uma coisa que está escrito na Bíblia também apenas a nível de informação e como uma forma inalcançável. Pelo contrário, é exatamente por isso que nós fomos feitos de novo em Deus. É exatamente por isso que nascemos novamente. É porque nós temos a capacidade de absorver tais pensamentos, pensamentos que vão nos levar à inteira inteligência, capacidade e sabedoria que o mundo jamais, desde a sua fundação e até se tiver mais 10 mil anos de existência, teria condições de trazer tamanhas informações importantes e capazes de nos fazer mais hábeis, mais inteligentes, mais capacitados do que qualquer pessoa que possa existir no planeta, porque essa inteligência, essa capacidade não vem de homens, ela vem do nosso Criador.
e nós temos exatamente aquilo que nós precisamos para funcionar bem. Porque alguém pode dizer assim: ah, você é um ignorante porque está fazendo isso, porque eu estou com o meu banco cheio de dinheiro por causa da minha sabedoria. Bem, você pode até estar, eu estou falando hipoteticamente isso, alguém dizendo isso, alguém pode até estar desse jeito, com o banco cheio de dinheiro, mas ele está cheio de preocupação também, cheio de medo, com medo dessa coronavírus, está com medo de sair de casa, provavelmente não deve ter um casamento sólido, né, se ele confia só nas riquezas, e também está um forte candidato para ficar sem nada, porque a Bíblia diz que quem confia na riqueza, ela mesma vai voar como águia. De repente, do jeito que veio, ela vai embora e não deixa nem vestígio. Então, uma das coisas que Deus alertou a cada um de nós é jamais confiar nas coisas, mas confiar nele. A palavra de Deus deixa bem claro: confia no Senhor com todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. E isso está em Provérbios 3:5, Isaías 26:3. Shalom, shalom, tem aquele cuja mente está firme ou confia em ti, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. Então, o lugar da minha confiança é a palavra, é o Senhor, são as suas promessas, é aquilo que ele tem relatado ao meu respeito. A palavra que Deus me diz é aquela que eu tenho que atentar. Sabe, irmãos, eu canso de ver pessoas que no momento que ele recebe um relatório negativo, ele confia mais no relatório negativo do que naquilo que Deus está dizendo agora, através da minha vida para você. Porque Deus está falando: olha, fica com o que vem do alto. E Deus está dizendo para você: você é a menina dos meus olhos. Eu te comprei com alto preço. Você não precisa ficar com medo, porque eu te guardo, eu te protejo. A palavra de Deus diz que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos filhos de Deus, justificados, herdeiros de todas as promessas que Deus tem. Somos capacitados por Ele para desfazer as obras do diabo. Está escrito que Ele nos deu autoridade sobre Satanás e toda a sua linha de produção. A Bíblia diz que nós temos poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e absolutamente nada não nos fará dano algum. E a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, eu posso viver o melhor que existe nessa terra. Então, eu falei aqui só algumas fatos e promessas da palavra de Deus, só para a gente se animar. Agora, existem inúmeras que estão lá, mas, infelizmente, algumas pessoas, elas decidem receber mais das coisas que são na parte horizontal da coisa, do que na parte vertical, que é aquela que vem do alto, que vem de Deus, amém? E é importante que aquilo que vem de cima venha de Deus, amém? Isso eu estou falando sobre a palavra de Deus, estou falando sobre outra coisa aqui. No versículo 18 tem algo também muito importante. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então não foi segundo o nosso querer, foi segundo o querer dele. E eu falei para vocês sobre a palavra mudança, que eu não cheguei nem a falar sobre isso. Essa palavra mudança é a ação de girar. Então mudança é você girar e ir em outra direção. Então a Bíblia diz que não há possibilidade, nenhuma variação que Deus possa mudar com o seu pensamento. Então, isso é bom e é ruim. Bom porque quem recebe essa palavra só cresce. E é ruim para aqueles que pensam que Deus vai mudar só porque ele não quer receber. Então Deus não vai mudar só porque alguém não quer receber. Porque tem algumas pessoas que endurecem, né, o coração. E as pessoas que endurecem o coração com Deus, eles têm reveses pesados, né? Porque Deus não vai mudar só porque alguém não está gostando do que ele está dizendo, nem tampouco não está querendo receber o que ele diz. Ele continua o mesmo. E é bom para nós que recebemos, porque nós estamos seguros que se seguirmos o que ele está falando, obteremos sucesso em todo o nosso empreendimento, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, o que Deus falar, receba. Continuando. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou
pela palavra da verdade. Então nós somos gerados, não foi por qualquer coisa, foi pela palavra da verdade. Não é a palavra da mentira, não é uma coisa que foi feita, fabricada pelos homens, mas é a própria palavra da verdade. Amém? Então, a verdade, não tem muita coisa que acrescentar nisso, ou seja, tudo que é da verdade de Deus, e é assim que nós somos feitos. Então, isso aqui é um princípio poderoso para a sua vida, porque nesse primeira chave que eu estou te dando, esse primeiro princípio, diz: o que Deus te falar, receba. Deus vai sempre te falar a verdade. Isso quer dizer que eu não funciono bem com mentira. Se eu fui feito para andar na verdade, é como se eu estivesse colocando um combustível adulterado em um carro. Ele não vai funcionar direito. Pode até funcionar, mas vai, daqui a pouco, destruir as peças, bater o motor e vai parar. Eu estou dando um exemplo natural. Então, o fato de estar funcionando não quer dizer que está certo, porque alguém pode funcionar com ilusões, pode funcionar com doutrinas de homens, pode funcionar com meias verdades, mas logo, logo os reveses vão acontecer. Ou você pode decidir de uma vez por todas funcionar 100% com a verdade de Deus, como é assim que deve ser. Amém? Amém? A palavra da verdade. Então, se eu fui criado pela palavra, eu não posso funcionar com outra coisa, porque o que me alimenta, o que me fortalece e o que me faz, sobretudo, existir, porque eu agora existo em Deus por causa da palavra, eu não posso imaginar que com outra coisa eu vá estar satisfeito ou vivendo bem. Até aqueles que dizem que não precisam da palavra, eles têm aquele vazio que nada satisfaz. Ganha dinheiro em abundância, mas não satisfaz. Ou não ganha dinheiro de jeito nenhum e não satisfaz do mesmo jeito. Porque nem é o que você não ganha, nem o que você ganha que te satisfaz espiritualmente. O que te satisfaz espiritualmente é a boa palavra de Deus. Amém? É claro que essa coisa juntando com você tendo toda a provisão necessária e sobrando, excelente. Esse é o nosso objetivo. É que você esteja tão bem por dentro e esteja tão bem também na sua vida física, emocional, porque também não adianta você estar com a carga, uma carreta de dinheiro dentro do seu quarto e oprimido, deprimido, doente, debilitado, porque o que você tem vai ficar para quem? Então você tem que estar bem psicologicamente, tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem espiritualmente, para que você também esteja bem financeiramente e nos relacionamentos, porque você está bem espiritual, está bem psicológico, está bem no seu corpo, está bem fisicamente e não tem relacionamento com as pessoas também é uma pessoa limitada, porque eu preciso ter relacionamentos com as pessoas, até mesmo porque eu sou um canal de bênção para as pessoas. Como eu posso seguir o plano de Deus se eu não me relaciono com pessoas? Como eu posso ser um agente divino se eu não me relaciono com as pessoas? Se eu não vou até pessoas para tocá-las com a minha vida, com o que eu tenho, com o meu testemunho, com o meu dinheiro, com aquilo que eu posso fazer. Então, isso é uma pessoa que nós podemos dizer assim, mais completa, mais amadurecida espiritualmente, é quando ele já sabe que ele nasceu não somente para si. Você não nasceu apenas para se pagar, porque tem algumas pessoas que eles vivem no mundo somente se pagando. Ou seja, tudo que ele ganha é para a vida dele, para pagar ele mesmo. E esse não é o projeto de Deus, o perfeito. É claro que nós temos que nos pagar, mas nós temos que também financiar outras pessoas. Esse é o melhor projeto que eu estou passando para você. Que esse é o de Deus, amém? Foi o que Jesus fez aqui na terra. Ele só não descia do céu para fazer a minha vontade. Eu descia do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele pregou, ele ensinou e ele curou. E ele não pregou para ele mesmo, ele pregou para as pessoas, ele ensinou as pessoas e ele curou as pessoas, ele alimentou as pessoas, ele iniciou as pessoas no reino de Deus. Ele fez a sua obra
aqui na terra e temos que imitá-lo. Bem, versículo 18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Isso aqui é tremendo. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Outra palavra que eu quero destacar para você é essa palavra primícia, que vem do original grego aparche, que quer dizer primeiros frutos, primeira produção. Era aquela oferta que era oferecida a Deus, aquela mais perfeita. Então, quando alguém ia oferecer uma oferta a Deus, o animal não poderia ter defeito, não poderia ser um animal já com muita idade, era um animal mais novo, era aquilo que era de melhor. Então, ele pegava o que era de melhor para chegar e oferecer a Deus. Então, quando eu vejo aqui na palavra que Deus olha para mim e vê a cada um de nós como aquela excelência que era oferecida àqueles animais para ele, e ele olha para nós e diz que somos primícias, ou seja, a melhor qualidade da sua criação. Oh, meu Deus do céu, isso é tremendo. Deus olha para mim e vê a você como a melhor qualidade, a melhor coisa que ele já fez. E não é de admirar, porque quando você lê no livro dos começos, Gênesis, você vê que Deus fez tudo e disse é bom. Mas quando ele fez o homem e colocou lá, ele disse é muito bom. Ou seja, ele coroou a sua criação com o homem que ele havia idealizado, que somos nós. Então, quando eu enxergo isso aqui, eu vejo Deus olhando para mim e dizendo: você é a melhor coisa que eu já criei. Isso é uma coisa para você se sentir totalmente lisonjeado por Deus, pelo seu Espírito, pelo Senhor e pela sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu estou ajeitando aqui porque tem muitos comentários aqui, parou de andar o negócio. Eu vejo que você está se alegrando com isso. Bendito é o nome do Senhor. Então, o que Deus deu, o que Deus te falar, receba. Versículo 19 continua: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, toda mulher, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Então eu tenho que ser tardio para ouvir. Vamos lá. Eu tenho que ser pronto para ouvir, como está acontecendo agora. Pronto, está sempre pronto para estar ouvindo. Acontece que a maioria das pessoas querem falar, mas eu tenho que ouvir. Amém? Ouvir primeiro. Eu tenho que estar pronto toda hora para ouvir. Então você está fazendo isso ali na live, você está sendo bíblico. Quando você está ouvindo a palavra, está 100% bíblico. Por quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você não pode receber uma coisa que você não ouviu. Amém? Nem pode deixar de receber depois que ouviu. Depois que você recebeu a palavra de Deus, é importante que você traga para o seu depósito, guardar em você mesmo. E ele continua dizendo: seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Ou seja, falar deve ser uma coisa que acontece depois. Tem que tardar, deixar para falar depois que você primeiro se fortalecer e se fundamentar no pensamento de Deus. Aí você vai falar segundo Deus, não segundo os homens. E mais tardio ainda para se irar, ou seja, não se ir de maneira nenhuma. Versículo 21 diz: portanto, despojando-vos, ou seja, jogando fora toda impureza, todo tipo de impureza e acúmulo de maldade. Sabe que às vezes a gente não só acumula impureza, como também acumula maldade. E tem que jogar fora essas coisas, não deve acumular de jeito nenhum, porque isso é lixo espiritual. Tem que jogar fora. Eles, portanto, despojando, jogando fora toda impureza, todo acúmulo de maldade. Acolhei, essa palavra acolher eu quero destacar, deixomais, quer dizer, levar consigo, segurar, pegar firme, agarrar. Eles acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a palavra que Deus colocou dentro de você. Você tem que acolher e segurar com toda firmeza. Por quê?
porque ela é poderosa, ela tem capacidade, ela tem poder, ela tem dunamai, ou seja, ela é capacitada. Essa dunamai é uma palavra grega para essa palavra poderosa, que quer dizer capacidade, ou ser capaz, que pode cumprir na totalidade o propósito pela qual ela foi designada. Isso combina com Isaías 55, quando Deus disse que a palavra que sai da boca dele, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Então ela é capaz de salvar a sua alma. Agora vem comigo aqui. Os maiores problemas das pessoas são coisas que elas acumulam na alma. Que uma das ministras, né, de grande renome no mundo, chamada Joyce Meyer, escreveu um livro chamado... ela fala nesse livro, na verdade, que o maior campo de batalha é a mente. E de fato é. O maior campo de batalha que você tem é na sua própria mente. Quando você começa a absorver as verdades da palavra e recusar as verdades das oposições à palavra, que pode ser até mesmo uma coisa que você não gostou de ouvir. Quero te dar um exemplo. Eita Jesus! Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho um tempinho ainda? Tenho. Vamos lá. Às vezes, irmãos, nós recebemos uma coisa, alguém disse uma coisa para você e você não gostou. E aquele não gostou se transforma em uma oposição àquela pessoa, uma oposição àquele pensamento, uma oposição àquele fato. E aquilo cresce dentro de você. E sabe o que pode acontecer? Aquilo pode se tornar uma barreira grande. E aquilo pode destruir a vida de qualquer um, porque a Bíblia chama isso de sofisma. Sofismas são pensamentos que estão enraizados na mente, que estão lá, que limitam a nossa vida completamente de receber alguma coisa de alguém. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar vendo uma pessoa hoje, e ele seja a pessoa mais suja que você possa ter encontrado na vida. Mas se aquela pessoa um dia se encontrar com Jesus, e Jesus a limpar completamente, ela tem tanta capacidade de falar uma coisa séria e boa para você, com o maior pregador que você já conhece. Paulo escreve uma carta para um homem chamado Filemon. E eu vou ler isso aqui porque eu acho que isso é muito importante. Eu vou ler essa carta para você, que ela é bem curta, alguns trechos. Eu acho que vai te abençoar bastante. Ele diz assim: versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Ele vai falar sobre esse Onésimo aqui. Esse é o sujeito aqui da história. Que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, esse versículo 11 aqui é a chave de tudo para o que eu estou te falando. Esse homem aqui, o Onésimo, ele dava trabalho gravemente para Filemon, a ponto de Filemon não querer nem conversa com ele. E Paulo agora trabalhou a vida desse homem, levantou a vida dele, ensinou a palavra, fortaleceu o seu espírito, e ele deixa de ser uma pessoa inútil, e agora ele devolve Onésimo para Filemon, só que agora como uma pessoa útil. E ele diz: não é útil só a mim, não. Ele é útil a mim, e é útil a você. Ele é útil para mim e é útil para você também. Porque às vezes a gente trava com alguém e não quer mais receber nada dele. Sabe, irmãos, uma pessoa pode mudar de um dia para o outro, de uma manhã para a tarde, de uma hora para outra, de um segundo para outro. Só basta ele respeitar o suficiente a palavra de Deus e o que Deus está falando. Ele pode mudar completamente. Então, alguém que foi ruim antes, não quer dizer que ele vai permanecer ruim para sempre, não.
Se ele se encontrar com Jesus, agora lembre, tem um se aí bem grande, que pode ser também que não se encontre, mas se encontrar, não deixe de receber algo de alguém só porque aquela pessoa um dia foi ruim, ou talvez um dia foi o seu discípulo, porque pode ser que ele tenha sido seu discípulo, mas agora ele é um homem ou uma mulher de Deus que aprendeu alguma coisa e tem algo para oferecer. Você entende isso? Por isso que aquilo que o Deus te dá, você precisa receber. Escute, Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Então, se Deus pode falar pela boca de uma jumenta, com certeza Ele pode falar pela boca de um homem e de uma mulher que nasceu de novo, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele pode sim trazer uma palavra que vai mudar a sua vida. Então, não seja tão orgulhoso em imaginar, porque tem alguns pastores e líderes, né, que quando alguém vem falar alguma coisa, fica já cheio de dedo. Então, se Deus está trazendo uma palavra para você, e aquela palavra vem de Deus, rapaz, receba, porque Deus, o profeta estava lá, e ele foi tão estúpido, porque uma coisa é uma jumenta falar, outra coisa é você responder à jumenta. É o nível da estupidez mais alto que eu já vi na minha vida, porque ele nem disse assim, meu Deus, a jumenta está falando. Não, ele começou a discutir com a jumenta. Então, alguém pode chegar num nível tão estúpido de ouvir um animal falar e ficar discutindo com o animal e nem reconhecer que o animal está falando, como aconteceu com aquele profeta. E olha, ele era profeta. Então, quando a pessoa está na loucura, né, no nível alto de carnalidade, então pode chegar a uma situação como essa de discutir com a jumenta. Você entende? Então, se uma pessoa é capaz de discutir com a jumenta, imagine com o homem de Deus, né? Então, veja só, cuidado com essas coisas, para que não aconteça na nossa vida. Nós estamos vacinando para que a gente entenda isso. E ele fala no versículo 12 sobre Onésimo. Vamos continuar. Ele diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para eu, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Quer dizer, ele vivia lá com Filemão, Onésimo, mas foi afastado temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Então agora ele teria que voltar para viver com ele lá para sempre. E ele era um escravo antes, e agora Paulo estava dizendo, olha, ele não vai ser mais escravo não, viu? Ele fala aqui, não como escravo, como ele era antes. Antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. É assim que a gente tem que tratar as pessoas. Ou seja, uma pessoa merecedor de amor, de honra, merecedor de ser estimado. Então é isso que ele está falando. Especialmente de mim, e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está dizendo, olha, receba ele como se fosse eu que chegou aí. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Quer dizer, Paulo disse, olha, pega, se ele deve alguma coisa para você, agora eu assumo, eu pago. Mas olha o que Paulo diz aqui no versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até mesmo a vida. Porque ele diz, olha, você deve até a vida a mim. Mas eu estou dizendo isso só para que você entenda quanto estima eu tenho esse homem que foi recuperado. Você entende? Então a gente precisa entender que as pessoas são recuperáveis. E somente a palavra de Deus faz isso. Porque o mundo joga na prisão, no sanatório, ou mesmo no hospital para morrer. Mas Deus pega aquela pessoa que está condenada à morte, transforma aquela pessoa no vaso de ouro, no tesílio para a honra, não para a desonra. É assim que Deus faz com as pessoas, como pode fazer com a minha vida ou a sua. Porque hoje nós estamos assistindo de longe o que está acontecendo com alguém. Mas pode ser que amanhã, isso não é uma profecia não, você esteja tratando com pessoas que possam estar mesmo a seu lado, e é diferente quando você está tratando com uma pessoa que está do lado da gente,
ou uma pessoa que está lá fora, porque a coisa fica diferente. E quando você já tem uma prática de fazer isso com outras pessoas, você não vai ter nenhuma dificuldade de tratar com pessoas que possam estar bem ao seu lado, que precisam de tratamento e não de pesada, nem de murro, nem de desprezo. Precisa de oração, precisa de amor, precisa de incentivo, precisa que você faça alguma coisa por ele, mesmo que seja às escondidas. Porque tem hora que a gente tem que ser muito verdadeiro com algumas pessoas. Mas quando a gente vai lá para o campo da oração, bota o joelhinho no chão e vai começar a interceder por essa pessoa e declarar, entregar a vida dele a Jesus e crer que os olhos do Espírito dele vai ser aberto e ele vai começar a conhecer a palavra e ter uma vida totalmente transformada e recomendar lives como essa para chegar até essa pessoa para ele entender que ele tem valor e que ele é recuperável. Porque só existe um carpinteiro que ajeita gente e o nome dele é Jesus. Todos os demais carpinteiros trabalham com madeira, pau. Mas Jesus, ele é carpinteiro de pessoas. Ele trabalha, ajeita, modela e deixa perfeito cada um que permanece ou deixa-se ser levado pela sua palavra. Por isso, essa live vai ficar aqui mesmo. São 3, veja, eu passei 1 hora para falar só em um princípio. São 3, eu não vou falar nem os outros para você nem saber o que é. Só o primeiro, o que Deus fala, receba. Essa é a minha instrução para você nessa manhã e eu creio que você foi edificado. Agora vamos fazer uma oração. Quero agradecer a Deus pela sua audiência, agradecer a Deus por você ouvir e te pedir que você pegue essa live e mande para o maior número de pessoas possíveis, para que ele possa ser abençoado com essa palavra e crescer espiritualmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer de púlpito, quero agradecer mais uma vez aqui pessoalmente pelas pessoas que têm honrado com seus dízimos, com as suas ofertas na igreja, tem sido de excelente utilidade. Estamos quase saindo, entramos no vermelho por causa da pandemia, por causa das coisas que aconteceram atrás, e Deus está nos abençoando com a sua fidelidade. Estamos bem perto de sair do vermelho e já começar a ter uma folga, e eu creio em Deus que em breve isso vai acontecer. Mas, irmãos, continua fiel nessa área, seja uma bênção para a igreja local, também para a nossa vida. Glória a Deus por você, pela sua integridade, pelo seu amor que você tem conduzido, e eu quero ouvir o seu testemunho. Louva a Deus pela sua vida, manda o seu testemunho, que a gente quer dizer aqui como Deus tem sido bom. E eu quero saber que o meu trabalho não está sendo em vão em sua vida. Escreve algo, fala o que está acontecendo, se for o caso, em detalhes, que nós queremos dizer. Tem alguns testemunhos que umas 2 pessoas mandou para mim, que eu nem abri ainda, eu vou abrir, vou ler para contar aqui nas próximas lives, vai ser com muita alegria, porque eu estou com a vida muito intensa esses dias. Se você pensa que a gente tá parado, meu amigo, eu nunca vi tanta intensidade durante esse tempo de pandemia, porque a gente está em alerta. Nós estamos, na verdade, o tempo todo de plantão em favor da sua vida, para que você possa ficar cada vez melhor. E eu oro por você e peço que você ore por mim, ore pela minha vida, pela minha casa, amém? Pelas coisas, para que a gente continue cada vez mais forte, que a porta da palavra se abra, que esse evangelho possa chegar mais longe do que já chegou, em nome de Jesus, e que possamos fazer o nosso trabalho debaixo do poder do Espírito Santo, e que haja mais unção, mais graça, e que pessoas possam se juntar conosco, se associar a essa visão, e cada vez mais se agregando mais pessoas para associar a essa visão, e que possamos chegar muito mais longe do que nós já chegamos. E eu conto com as suas orações, conto com você. Todos os dias eu orei por você, mas hoje eu estou te pedindo para você juntar comigo nessa área. Continua orando, pega junto conosco, porque isso é muito sério. O que nós estamos fazendo é muito sério, estamos combatendo coisas que a gente não tem nem ideia do que é, das coisas de Satanás que ele está tentando fazer nesses últimos dias. E graças a Deus que o Senhor tem nos dado coragem, força, capacidade para estar aqui fazendo isso. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu encorajamento e pelas suas orações, em nome de Jesus. Amém?